Qual é o custo de morar na Europa? Muita gente no Brasil, especialmente com a situação atual, pensa em talvez em morar na Europa ou talvez em morar nos Estados Unidos. Bom, eu moro na Europa já faz anos e nesse vídeo eu vou falar para vocês quais são os meus custos estimados aqui na França, onde eu moro, né? Antes de começar, eu tenho que dizer que na França eu moro numa cidade pequena, portanto, os preços daqui da onde eu moro são um pouco mais abaixo do que se você fosse morar numa cidade grande como Paris, como Bordeaux. Então vamos lá, vamos começar falando sobre os custos. Quanto que eu gasto mensalmente para viver aqui na França? Bom, como eu falei no vídeo anterior, o salário mínimo aqui na França é entre 1.700 a 1.800 dólares. Ou seja, qualquer tipo de profissão que você venha a ter aqui na França, você consegue ganhar pelo menos isso. E olha quanto que dá isso aqui em reais. O aluguel aqui na França, onde eu moro, a cidade não é muito grande, que se chama Raget-Mont. Eu pago de aluguel 420 euros por mês de aluguel. E aí tem mais 50 euros, é a questão da luz, da eletricidade e da água. Então dá 470 euros de aluguel por mês, abaixo da média. Então se você for em qualquer cidade aqui, você vai pagar isso ou para cima. E as cidades maiores como Paris são até mais caras, pessoal. Beleza? Então tá, 470 aproximadamente só de aluguel. Agora vamos para alimentação. Bom, essa questão da alimentação é um pouco variável. Por quê? Porque depende o que você come, e depende se você é uma pessoa que se importa em sempre comer fora, se você sabe cozinhar, se você não se importa em cozinhar. Então isso aí varia. Por mês eu gasto entre 200 e 250 euros por mês para comer. Então é isso, é aproximadamente aí uns 60 euros por semana, que daí eu gosto de comer bem, então eu sempre compro as comidas de qualidade. Mas é isso aí, aproximadamente uns 200, 250 euros por mês. Então até agora, 470 da moradia, mais 200, 250 de alimentação. Bom, então agora vamos falar sobre outro ponto, que é, como eu já falei no vídeo anterior, se você não assistiu o vídeo anterior sobre a diferença dos custos do supermercado, vai lá e assiste. Mas eu falo que aqui eu tenho carro, então na Europa, aqui na França especificamente, tem um pouco de dificuldade para se locomover em transportes públicos. Ou seja, você não tem muitas opções de ônibus, você não tem muitas opções de Uber, de táxi. E mesmo que você tenha essas opções aqui, é muito caro, porque as distâncias entre os locais são muito longas. Então, por exemplo, aqui eu estou na academia, estou no estacionamento da academia. A academia fica a 17 minutos da minha casa, então não tem como, seria muito difícil eu locomover de ônibus todos os dias, entendeu? Então eu preferi ter um carro aqui. E a gasolina aqui na França, meu carro é um carro novo, então é um carro 2024, então ele é bem econômico. Então eu gasto aí por semana para encher o tanque do carro 70 euros. 70 euros eu encho o tanque e normalmente dura aí 2 semanas. Então, mais 140 euros por mês só para gasolina. Então é isso, 470 da moradia, 250 da alimentação e mais 140 da gasolina. E agora vamos falar um pouco daqueles gastos extras, né? Que por exemplo, você quer sair à noite, você quer ir para o mar tomar uma cerveja, tomar alguma coisa, quer sair com seus amigos, quer sair com a sua mulher. Então vamos falar um pouco desses gastos aí. Isso aí eu não gasto muito ultimamente com esse tipo de coisa, eu não gasto muito porque eu tô mais focado na minha carreira, eu tô mais focado profissionalmente. Então, eu gasto muito pouco com isso aí, eu gasto no máximo 100 euros aí por mês. Ou seja, você ganhando um salário mínimo aqui, ainda vai te sobrar mais que 800 dólares para você gastar ou para você guardar, né? Se você talvez não queira ficar morando aqui na França para sempre, você sente saudade do seu país e quer voltar para o Brasil, você pode ficar aqui só durante um período e juntar um certo dinheiro e depois voltar para o Brasil, abrir seu próprio negócio, o que seja. E o mais legal de tudo isso é que a maioria das pessoas vai ganhar acima dos 2.000 euros por mês. 1.800 euros é o salário mínimo, então você ganhar mais que isso não é muito difícil, se você for capacitado. E também você sempre pode fazer um trabalho extra, né? Eu, por exemplo, eu tenho mais que um trabalho. Eu tenho meu trabalho aqui e além do meu trabalho eu tenho outras fontes de renda que me geram ainda
uma renda extra todos os meses. Para falar um pouco da questão da língua, né, o francês. Bom, o francês, na verdade, é uma língua muito complicada de aprender. Muita gente do Brasil e dos países latinos acha que o francês é um pouco parecido com o italiano, ou um pouco parecido com o inglês, mas não é, muito difícil. Por conta da tonalidade, o jeito que elas falam, o jeito que é a língua, torna um pouco difícil aí de você, especialmente evoluir no listening, né? Que é, por exemplo, que é você compreender o que as pessoas estão falando. Eu estou aqui há quase um ano já na França e eu ainda não consigo compreender o que eles falam. Eu consigo compreender algumas frases, algumas palavras, um certo contexto, mas eu ainda não falo francês. Mas também eu acho que é por conta de eu falar inglês fluente, eu costumo falar mais inglês do que tentar falar o francês. Então, se você de repente não fala inglês e a sua única saída é aprender o francês, talvez você tenha um progresso muito mais rápido do que eu, porque a maioria das pessoas aqui entendem inglês. Um ponto muito importante e relevante aqui da França também, especialmente da cidade onde eu moro, eles disponibilizam 3 aulas por semana para quem é de fora, para quem não é francês. E tudo isso gratuito, pessoal. Você pode aprender a língua gratuito, já que você não é daqui. E comparando também a França com outros países aqui próximos, que eu também já morei, como Espanha e Portugal, especialmente comparando a Portugal, é muito melhor, pessoal. E não somente por conta da qualidade de vida, mas por conta da educação das pessoas. Portugal, por ser o país que colonizou o Brasil, quando eu morava lá em Lisboa, eu me sentia meio que um cidadão de segunda classe, assim dizendo, sabe? Porque eles olham para você de cima como um brasileiro e eles são portugueses. Então, por exemplo, eles são portugueses e eles não acham que a língua que a gente fala se chama português. Então eles acham eles chamam a língua que a gente fala não de português, sim de brasileiro. Então outras coisas que dificultaram um pouco a minha vida quando eu morava em Portugal. Então eu achei essa uma grande diferença. As pessoas são um pouco mais grossas também, lá em Portugal, um pouco mais grossas. Aqui onde eu moro, na França, as pessoas sempre foram muito atenciosas comigo, sempre foram muito educadas, sempre foram muito gentis também. Vou até falar para vocês uma situação que eu passei logo quando eu cheguei aqui. Eu tinha outro carro, que é um carro um pouco mais antigo, e eu acabei passando por um acidente com esse carro. Acabei batendo. Pessoas pararam no acidente. Mais de 10 pessoas pararam para perguntar se eu estava bem, me ajudaram. Eles perceberam que eu era estrangeiro, eles perceberam que eu não falava francês. A maioria deles não falava inglês, falavam apenas algumas palavras. E mesmo assim, eles permaneceram lá comigo, esperando até o resgate chegar. Me ajudaram a chamar alguém para vir me buscar depois também. Então, isso é um ponto muito positivo, porque aqui uma coisa que eu percebi é a questão da comunidade, entendeu? No Brasil, especialmente onde eu sou de São Paulo, é uma cidade muito cada um por si. Então é tipo, cada um vai fazer o que é melhor para si e você faz o que é melhor para você, eu faço o que é melhor para mim. Aqui não é assim. Aqui é muito assim, você ajuda o outro, você tem meio que essa obrigação de ajudar o outro e a outra pessoa também tem a obrigação de ajudar você. Então, se você é gentil e atencioso com uma pessoa, você pode muito bem esperar que a outra pessoa também vai ser gentil com você, porque querendo ou não, nós seres humanos, nós somos movidos por motivações. E se a motivação do Brasil, por exemplo, é você viver abaixo da linha de pobreza, ou seja, a maioria do povo brasileiro está passando necessidade. Então, não adianta você falar, não vou investir em educação. Educação, ela vem se você tem, primeiro, condição de viver em uma comunidade digna com um trabalho digno. Então, aqui na França, você vai ter um trabalho digno, você vai ter hospital e seus filhos vão ter escola grátis. Tudo grátis. Só por conta disso, as pessoas já são mais gentis, as pessoas já são mais educadas e as pessoas já são mais altruístas umas com as outras. Então, isso faz uma diferença absurda. E esse é um dos pontos positivos aqui também da França. Que em Portugal não é assim, tá? Em Portugal não é assim. E por conta da qualidade de vida, porque o salário mínimo em Portugal não é igual ao da França. O salário mínimo de Portugal, se eu não me engano, é entre 500 e 700 euros. Ou seja, a qualidade de vida nas cidades, especialmente grandes como Lisboa, onde tem muito brasileiro,
Você vai, obviamente, ter facilidade por conta da língua e por conta da quantidade de brasileiro que vive por lá, mas a questão da qualidade de vida, a questão de você conseguir ganhar bem aqui na França é muito melhor. E é isso, pessoal, e é isso. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum interesse mais, alguma curiosidade, deixa nos comentários aí que eu quero fazer outros vídeos, pessoal, respondendo perguntas, respondendo dúvidas de vocês. O próximo vídeo que eu vou fazer vai ser sobre as mulheres aqui da Europa, em específico Espanha e França, que foram os dois lugares que eu morei recentemente. Então eu vou falar um pouco sobre as mulheres, como são as mulheres aqui comparadas com a do Brasil. Vou tentar entrevistar algumas mulheres ali para ver a opinião delas sobre brasileiros, etc. Então, já se inscreve no canal e já deixa o sino das notificações para você não perder quando eu postar aquele vídeo, tá bom? E é isso, falando das mulheres um pouco aqui, resumidamente sobre as mulheres da França, cara, se você tá vindo para cá, se você quer vir para cá, para França, para pegar mulher, não deve ser o lugar ideal, porque aqui, além dos franceses, os homens franceses, se vestirem bem, os caras se vestem muito bem, eles cuidam muito da aparência. Então você não vai ver, cara, é muito difícil você ver o francês aqui gordo acima do peso. É muito difícil você ver um cara, tipo, feio, entendeu? É muito difícil. Então os caras se cuidam muito da aparência e os caras se vestem muito bem, entendeu? Então a competição, a competitividade aqui com as mulheres é muito grande. Então, se você quer vir para cá, simplesmente foca na sua carreira profissional. Não é o lugar para você vir e especialmente aqui no sul da França, aqui onde eu moro, em Paris, cidades mais grandes pode ser diferente, mas aqui onde eu moro não é assim. O bom é que você pode sim focar na sua carreira, focar no seu dinheiro, focar no seu trabalho, focar em ter rendas extras, né? E isso também é produtivo. Então vamos resumir o que foi o vídeo de hoje, pessoal. Bom, primeiro eu falei do custo de vida aqui, quanto que eu gasto mensalmente para viver aqui na França. Segundo, eu falei sobre a questão da língua, a questão da dificuldade da língua, vocês comparado ao inglês, comparado ao, ao português que a gente fala no Brasil. E também falei um pouco sobre a comparação entre a Espanha, Portugal e França, né? Eu acho que desses três países, eu já morei nos três, o melhor para se viver, a questão da qualidade de vida, é a França, sem dúvida. E, e é isso, pessoal. E é isso. Bom, como eu falei, se você gostou desse vídeo, se eu conseguir atribuir algum tipo de valor para você, pode simplesmente só deixar o like, que já ajuda muito. E além de deixar o like, se inscreve no canal para eu criar mais vídeos como esse, porque querendo ou não dá trabalho, né, pessoal? Criar o vídeo, editar o vídeo. E é isso. Até o próximo vídeo. Eu te espero lá.